Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 40% da população brasileira sofre com o bruxismo. A condição é caracterizada pelo ato involuntário de ranger ou apertar os dentes, geralmente durante o sono, e pode provocar dores e incômodos frequentes. Por que tantas pessoas sofrem de bruxismo? Como diagnosticar a condição? Existe algum grupo mais vulnerável? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a dentista e implantodontista da Clínica Sartoreto, Natália Sartoreto. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Luiz. Quem nos acompanha nessa entrevista é a Caterina Schutte, repórter do Jornal da Record. Caterina, o bruxismo é um problema bem comum e que afeta crianças e adultos e, em muitos casos, o paciente nem percebe que tem problema, não é isso mesmo? Olá, Fara. Oi, doutora Natália. Exatamente, Fara. O bruxismo, também conhecido como ranger ou apertamento involuntário dos dentes, pode acometer tanto crianças quanto adultos. E como acontece durante o sono, muitas pessoas só percebem que tem o problema quando as dores surgem. E essa é uma condição mais comum do que se imagina. Na população mundial, cerca de 30% das pessoas têm bruxismo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. No Brasil, os dados apontam que o problema é ainda maior e atinge 40% da população. Doutora Natália, por que tantas pessoas sofrem com esse problema? O bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes, que ele é involuntário. Só que o que acontece? Alguns pacientes acabam tendo o hábito, por estresse, ou por alguma tensão, ou por utilizar algum medicamento, de ranger ou apertar os dentes. É importante que a gente faça sempre o diagnóstico precoce desse atendimento, porque hoje em dia os pacientes, o que a gente fala sobre o bruxismo? Ele tem um fator multifatorial. Então, não tem algo necessariamente que cause o bruxismo. Por isso que essa pergunta até é bem interessante, porque às vezes as pessoas falam, mas por que eu tenho bruxismo? São vários fatores associados. Então, o estresse, alguma questão psicológica, ou se o paciente tem alguma questão de apneia do sono, tudo isso são fatores que podem desencadear o bruxismo. E colocando outra questão, nós temos o bruxismo de vigília. O que é isso? É o bruxismo durante o dia. Então, às vezes o paciente ele tem o hábito de apertar ou ranger os dentes no período realmente que ele está, às vezes, passando por algum estresse ou alguma tensão. Então, é muito importante o diagnóstico para que a gente possa entender e conduzir da melhor forma possível o tratamento para o bruxismo. Doutora Natália, a senhora destacou bem que o bruxismo é conhecido como um hábito involuntário de pressionar e ranger os dentes. Mas o que muita gente não sabe é que há mais de um tipo de bruxismo. Quais são as diferenças entre as condições? Então, exatamente isso. Às vezes o paciente, durante o dia, ele tende a apertar ou ranger os dentes. Aí a gente diz que é o bruxismo de vigília. Porque às vezes ele está tenso ou ele está nervoso e automaticamente ele começa a fazer isso. Às vezes ele está fazendo uma atividade física, às vezes na academia, às vezes ele tende a apertar os dentes. Então é muito importante que o profissional faça um diagnóstico. Então na primeira consulta, a gente tem que realmente sentar com o paciente e realizar uma boa anamnese. O que é anamnese? São todas aquelas perguntas de história clínica do paciente para que a gente possa entender se ele tende a fazer isso de dia ou à noite, para que dessa forma a gente possa conduzir o melhor tratamento. Porque se esse paciente costuma fazer isso durante o dia, a gente acaba não utilizando só uma placa. Eu preciso, às vezes, encaminhar esse paciente para um psicólogo, eu preciso entender o que está acontecendo na vida desse paciente, para que eu possa conduzir da melhor forma possível. Porque normalmente o bruxismo que é noturno, que é à noite, ele está associado às vezes à apneia do sono, ou à utilização de algum medicamento específico, ou ele pode ter até alguma alteração neurológica. Então é muito importante que a gente realmente faça o diagnóstico na primeira consulta, entenda o que esse paciente está passando, quais são os hábitos desse paciente, para que dessa forma a gente trate cada paciente individualmente. O bruxismo muitas vezes ocorre de maneira oculta. Doutora Natália, quais são os sintomas e os sinais para identificar o transtorno? Então, normalmente o paciente, Luiz, ele pode ter dor na cervical, dor de cabeça, ele pode acordar com dor de cabeça, ou ele pode ter enxaqueca, ele vai perceber que os dentes estão desgastados, ou até mesmo o paciente pode ter sensibilidade nos dentes. O que pode incomodar, às vezes, a questão do desgaste é a estética, então o paciente fala, nossa, meu dente está muito pequeno, ou ele sente dor na articulação,
ou quando ele sente dor na parte dos músculos da face, ele fala, nossa, tá tudo tenso o meu rosto, ou quando ele abre e fecha a boca, ele sente alguns estalos, até mesmo o zumbido no ouvido também pode ser a questão do bruxismo, mas existem também os pacientes que são assintomáticos. Esses são até mais difíceis de realizar o diagnóstico. Doutora, se o problema não for tratado corretamente, pode gerar consequências mais graves, principalmente para os dentes? O que pode acontecer? Isso é muito importante. Quando a gente não realiza um diagnóstico precoce do bruxismo, eu vou ter um desgaste muito grande desses dentes, causando sensibilidade. Em relação em questões estéticas, isso não vai favorecer, porque o dente vai ficar menor. O dente pode ter trincas, ele pode vir a quebrar. Pacientes que têm restaurações, elas podem quebrar também. E isso pode levar, às vezes, a um tratamento de canal, uma sensibilidade. Então, é muito importante que exista sempre o diagnóstico precoce, que o profissional possa atuar o quanto antes, realizando os tratamentos mais indicados. Utilização de placas intraorais de acrílico ou encaminhando esse paciente para outros profissionais. Lembrando que o bruxismo sempre é feito um tratamento multiprofissional, não existe apenas um. A gente tem que associar outros profissionais para que a gente consiga controlar o bruxismo, porque não tem cura, ele tem controle. A condição pode afetar pessoas de todas as idades, né? Sendo que a incidência entre crianças fica ali entre 14% e 20%. Já entre os adultos, até 20% são acometidos pelo bruxismo de vigília e de 8% a 16% pelo do sono. Agora, o bruxismo afeta homens e mulheres igualmente? É exatamente isso. O bruxismo, na verdade, ele acaba afetando de igual forma homens, mulheres, crianças. Qualquer pessoa pode ser acometido pelo bruxismo. Então é muito importante que a gente possa sempre passar essa informação. Só que às vezes, se o paciente, por isso que na primeira consulta é tão importante buscar realmente o histórico clínico desse paciente, para que a gente entenda pelo que ele está passando. Então, às vezes, um paciente jovem que começa a ter um desgaste muito grande, a gente percebe que ele está tendo algumas questões de dor, a gente tem que entender o que está acontecendo para que a gente possa realmente fazer o diagnóstico. Mas qualquer pessoa pode ser afetada por isso. Mas pacientes que usam alguma medicação específica, pacientes que já utilizaram drogas, pacientes que fumam ou que tomam muito café, eles têm uma propensão maior. Doutora Natália, de acordo com um estudo da Universidade de São Paulo, pessoas que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático frequentemente relatam que apertam ou rangem os dentes de uma forma assim constante durante o dia. Essa informação destaca a importância de dentistas e profissionais de saúde mental trabalharem juntos no diagnóstico e também no tratamento desses pacientes, não é isso? Isso mesmo, Luiz. Mais uma vez é o que eu reforço. O bruxismo, ele é caracterizado por uma doença multifatorial. Eu não tenho um fator que desencadeia. Então, exatamente, a questão psicológica, todos esses distúrbios que o paciente passa, eles representam muito na questão do apertar ou do ranger dos dentes. Por isso que é tão importante nós, profissionais, dentistas, sempre realizarmos um diagnóstico individualizado para cada paciente. A gente precisa realmente entender pelo que ele está passando, se ele toma algum antidepressivo, se ele já tomou, o porquê, para que dessa forma a gente possa conduzir o melhor tratamento e que a gente possa oferecer para os nossos pacientes qualidade de vida. O bruxismo pode ter consequências significativas para a saúde de uma pessoa, principalmente comprometendo o sono e, por consequência, claro, a qualidade de vida. Nós já falamos aqui da importância da participação de profissionais dentistas e de saúde mental. Outros profissionais devem estar envolvidos no tratamento? Sim, principalmente educadores físicos, como eu comentei anteriormente, se o paciente às vezes tem o hábito de apertar os dentes durante uma atividade física, ele precisa usar algum protetor, fisioterapeutas, porque às vezes o paciente sente muita cefaleia, dores musculares, então a gente associa com fisioterapeutas, com médicos, neurologistas, então tudo isso, todos esses profissionais precisam trabalhar juntos para que dessa forma a gente consiga chegar num excelente tratamento para o nosso paciente. Doutora, para uma condição que afeta tantos brasileiros, é preciso buscar tratamentos eficazes. Quais são os métodos para aliviar o bruxismo e trazer melhores resultados? Hoje nós utilizamos
as placas em acrílico. Em alguns pacientes, nós indicamos também a toxina botulínica. Para quê? Para que a gente tenha alívio desses músculos da mastigação, do masseter, do temporal, para que o paciente não faça tanta força durante o apertar e o ranger dos dentes. Nós também associamos a questão de exercício físico, medicações também, relaxantes musculares, medicações para melhorar a tensão, medicações para melhorar o sono. Todas essas questões podem ser associadas para que a gente possa realmente realizar o tratamento do bruxismo. Hábitos alimentares podem agravar ou amenizar os efeitos do bruxismo? Mudanças na dieta, por exemplo, pode ajudar a reduzir os episódios? Exatamente isso. Às vezes, se o paciente tem o hábito de comer durante a noite e por acaso ele tem gastrite ou refluxo, porque o refluxo esofágico já foi comprovado que ele muda o pH, ele aumenta o pH salivar e faz com que o paciente tenha o bruxismo. Ele deixa toda a parte dos músculos mastigatórios mais tensos. Então é muito importante a alimentação. A alimentação está totalmente associada à questão do bruxismo. Então é muito importante que o paciente tenha uma alimentação saudável também, porque alguns hábitos, como alimentos muito cítricos ou que possam causar alguma gastrite, esofagite, pode realmente aumentar a questão do bruxismo. Doutora Natália, dados do Conselho Federal de Odontologia indicaram que cerca de 20% dos brasileiros não vão ao dentista por falta de recursos, de dinheiro. Às vezes, cuidar da saúde bucal pode ser caro. O Sistema Único de Saúde oferece algum tipo de tratamento para o bruxismo? Oferece sim. Eles têm todo o tratamento, inclusive eles hoje associam muitos tratamentos, como, por exemplo, a ozonioterapia ajuda muito, e vocês têm no Sistema Único de Saúde, inclusive eles colocaram agora recentemente. Nós temos também a acupuntura, que ajuda também na questão do bruxismo. Então é muito importante o diagnóstico, o cirurgião dentista fazendo o diagnóstico, ele consegue associar todas essas terapias, o fisioterapeuta também, para que possa ajudar os nossos pacientes, para que eles tenham qualidade de vida. A senhora citou aí a ozonioterapia. Como é que é esse tratamento? É muito demorado, é muito longo, exige muito do paciente, doutora? Não, a ozonioterapia, ela é muito interessante porque, assim, ela é rápida, são consultas rápidas, onde em 2 ou 3 consultas a gente já tem uma resposta bem interessante dos pacientes. Ela ameniza bastante a dor, inclusive, às vezes os pacientes eles vêm com muita dor, e aí você vai no ponto gatilho e faz a colocação do gás ali, né? E aí o paciente ele já responde muito bem. Até que hoje a gente associa muito para dor, para que o paciente realmente tenha uma resposta bem significativa. Então ele ajuda bastante na questão de pacientes que são bastante sintomáticos no bruxismo. Nós citamos aqui ao longo do episódio, doutora, algumas pesquisas realizadas sobre o bruxismo. A senhora acredita que esses estudos são importantes para que as autoridades de saúde invistam em políticas públicas para a saúde bucal? Sim, porque, como você mesmo relatou anteriormente, aumentou muito os pacientes com depressão, com traumas. Então, cada vez mais a gente vai ver um aumento na população com bruxismo de vigília. Então, é muito importante que tenham estudos e que eles comecem a entender que o bruxismo ele não tem cura, ele tem tratamento. E esse tratamento deve ser associado. Então, todos esses profissionais, não só o dentista, como o fisioterapeuta, como o educador físico, como o médico, todos eles devem trabalhar juntos para que a gente possa oferecer para esses pacientes qualidade de vida, porque se eles não tiverem qualidade de vida, eles não conseguem desenvolver as suas atividades, eles não conseguem ter uma relação e uma vida saudável social. Então é muito importante que a gente ofereça qualidade de vida para os nossos pacientes. Para a gente encerrar, baseado na experiência do seu consultório, na sua experiência rotineira, o brasileiro costuma cuidar bem de sua saúde bucal e, em caso de uma resposta negativa, o que precisa ser feito para melhorar esse cuidado? Olha, o que eu vejo assim, eu tento sempre conscientizar os meus pacientes, eu pego bastante no pé, mas os pacientes eles não têm esse cuidado. Na verdade, até hoje os pacientes nos buscam quando, assim, quebrou um dente, está com dor, eles não têm o costume de fazer a prevenção, como, por exemplo, na medicina. Na medicina, nós realizamos os nossos exames precocemente, para que a gente possa ver se está sempre tudo bem. Na odontologia, eu ainda não tenho essa conscientização da população, que é muito importante a prevenção. Tudo que eu fizer o diagnóstico antes, o tratamento é conservador, o tratamento é indolor, o gasto é menor.
Então, eu acho que essa conscientização tem que ser maior. Eu acho que precisam ter mais recursos e mais informação para essa população. Porque, como você alegou, que 20% da população não vai ao dentista porque eles alegam que é caro. Não é caro. Prevenir não é caro. Uma limpeza não é caro. Um exame clínico não é caro. Caro é quando o dente quebra e você precisa fazer um canal, uma coroa, uma extração, um implante. Então, mais uma vez, a prevenção é o segredo de tudo. Então, sim, é muito importante a conscientização da população. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Natália Sartoreto, dentista e implantodontista da Clínica Sartoreto. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Luiz. Foi um prazer. Agradeço também a presença de Caterina Schutte, repórter do Jornal da Record. Valeu, Caterina. Muito obrigada, Fara. Muito obrigada, doutora Natália. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!